Continuando o assunto de Linguística 1, Unidade 1, Tópico 4. Filosofia e Linguística. Ao analisar o percurso histórico da linguística, vimos a influência que o trabalho de Austin e Grace, dois filósofos da linguagem, teve para o desenvolvimento da pragmática, mas esse não foi o único momento em que a filosofia e a linguística formaram uma parceria. Na verdade, os próprios Austin e Grace receberam a influência de outros dois filósofos que deram importantes contribuições aos estudos linguísticos: Ludwig Wittgenstein, responsável pela chamada virada linguística da filosofia, da adoção da ideia de que as questões filosóficas são em grande medida questões linguísticas ou conceituais, e Richard Hart, um dos principais continuadores do seu trabalho. A obra de ambos é citada por linguistas que defendem o chamado extremalismo, a ideia de que não existe uma realidade anterior à linguagem. A linguagem é que constrói a realidade. Segundo o qual existe sim conceitos universais, válidos para qualquer indivíduo, de qualquer cultura ou em qualquer época. A linguagem traduzida esses conceitos em signos, sendo esses variados, mais aqueles estáveis. Algo mais. Podemos dizer que as concepções linguísticas de Aristóteles, a gramática especulativa e as gramáticas filosóficas e gerais, como de Port-Royal, assim como o gerativismo de Chomsky, alinham-se ao integralismo, enquanto a hipótese de Sapir-Whorf, a linguística da enunciação, e principalmente a pragmática e a análise do discurso alinham-se em princípio à hipótese extremalista. Também na análise do discurso, a filosofia exerce uma importante influência. O filósofo francês Michel Foucault, por exemplo, tornou-se uma referência teórica para os estudiosos dessa área, sobretudo por ter defendido a ideia de que a sociedade cria normas táticas para reger os discursos. Essas normas estabelecem que outras pessoas que têm a legitimidade ou autoridade de produzir um determinado enunciado. Entre as obras de Foucault de maior importância para a linguística, podemos citar a Arqueologia do Saber, de 1969, a Ordem do Discurso, de 1971. Na prática, se uma pessoa qualquer entra em um hospital e escrever uma receita médica para um certo paciente, isso na concepção Foucaultiana não será um enunciado, porque, de acordo com as regras discursivas vigentes atualmente em nossa sociedade, apenas as pessoas formadas em medicina têm legitimidade para escrever uma receita médica.
Na atualidade, em certos estudos linguísticos no mundo todo, inclusive no Brasil, nota-se um crescimento notável dos departamentos de linguística aplicada. À primeira vista, essa denominação pode nos levar a crer que a linguística aplicada nada mais é do que a aplicação das teorias linguísticas e problemas práticos da sociedade. De acordo, essa área de investigação nasceu com esse objetivo. O termo começa a ser usado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto os linguistas se viram às voltas com um mundo novo problema devido à contrariedade política e econômica que os Estados Unidos adquiriram ao fim desse conflito, e devido também ao ímpeto de propagar os valores norte-americanos no contexto da Guerra Fria, surgiu o interesse ou até mesmo a necessidade de ensinar maciçamente a língua inglesa ao redor do mundo. Então, os linguistas passaram a aplicar teorias behavioristas ainda em voga na época, e depois as gerativistas no desenvolvimento de métodos práticos para o ensino de línguas, a princípio restritos ao ensino de uma língua estrangeira. Em pouco tempo, esses métodos também passaram a ser usados no ensino da língua materna. E nos anos 70 e 80, a média que a linguista teórica migrava das frases descontextualizadas para o enunciado e o texto como um todo. Esses métodos de ensino de língua acompanhavam tal movimento. Até aproximadamente o final dos anos 80, a linguística aplicada podia ser definida então como o campo que aplicava as teorias linguísticas ao ensino de línguas. Chegou um momento, porém, em que os estudiosos desse campo passaram a reinventar sua autonomia, argumentando que os problemas observados em sala de aula, fosse no ensino de uma língua estrangeira, fosse no ensino de uma língua materna, eram complexos e multifacetados, não podendo ser resolvidos com mera aplicação de uma teoria desenvolvida no silêncio de um laboratório ou, menos ainda, na solidão de um gabinete. Esse momento coincidiu com o período em que as ciências humanas e sociais, em modo geral, começavam a questionar a compartimentalização dos sabores. Em outras palavras, os pesquisadores da sociologia, da história, da antropologia, da filosofia, entre outras, começaram a se perguntar os pressupostos teóricos do seu próprio campo eram suficientes para dar conta de uma realidade social cada vez mais complexa e fluida, no qual a globalização econômica, os computadores e, por fim, a internet começavam a desenvolver fronteiras não apenas físicas, mas também as culturais e sociais.
Dentro da linguística, o campo da linguística aplicada talvez seja o que melhor acompanhou esse movimento, tomando dose cada vez mais fluido e interdisciplinar. Seu âmbito, sua atuação deixou de ser exclusivamente a sala de aula, mas também continuou ligado a contextos institucionais como. Aí aqui tem 4 exemplos: o mundo do trabalho, empresas, os hospitais, a imprensa, a publicidade, etc. Segundo Moita Lopes, 2006, atualmente se entende a linguística aplicada como uma área de investigação essencialmente interdisciplinar que busca compreender problemas sociais nos quais a linguagem tem um papel central. Entre as principais linhas de pesquisas da linguística aplicada hoje, podemos citar as relações entre discurso, cultura e sociedade, a tradução e, continuando, a antiga tradução, o povo, ensino, aprendizagem de línguas, mas agora com um viés marcantemente interdisciplinar, considerando pressupostos filosóficos, sociológicos e históricos, não mais apenas a aplicação das teorias linguísticas em si. Aliás, os estudos discursivos e pragmáticos já comentamos nesta unidade. Então, muitas vezes na base das pesquisas em linguística aplicada. E esse foi o fim do tópico 4.